Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Um dia de emoção, celebração e com certeza reflexão. E foi muito bom o tempo que nós já passamos até aqui, as orações que foram feitas, as letras das canções que foram louvadas aqui, tudo comunicando já algo da parte de Deus para os nossos corações. E eu queria começar essa nossa reflexão nessa noite fazendo uma pergunta muito simples. Quando nós olhamos para a realidade dos nossos dias hoje, qual será o motivo do nosso fracasso? Porque muitas das nossas igrejas estão fracassando. Por que as nossas famílias estão fracassando? Por que a sociedade como um todo está fracassando? Eu sei que vieram várias respostas na sua mente nesse momento, mas dos vários motivos que nós poderíamos pensar, o principal deles está ligado a esse livro. O principal motivo está ligado à nossa proximidade ou ao distanciamento nosso desse livro. O que muitos estão dizendo por aí, e aqueles que estão longe desse livro, é que a Bíblia é apenas um livro escrito por homens e que papel aceita de tudo. Outros dizem, algumas coisas eu acho legal, tem umas passagens bonitas que eu gosto até, mas tem coisa que eu não concordo não. Então eu vou pensando aquilo que me agrada e eu acredito nisso como sendo a palavra de Deus. Outros olham para esse livro e dizem, a Bíblia é machista, a Bíblia é homofóbica, e uma série de outras declarações extremamente prejudiciais e destrutivas para nós, ao ponto de que essa visão, esse distanciamento tem adoecido não só a sociedade, mas também as nossas igrejas, ao ponto de que todos os dias, mais de 10 igrejas, todos os dias, mais de 10 comunidades cristãs estão deixando de existir, estão vindo ao óbito, estão fechando as suas portas, vendendo os seus templos e deixando apenas um legado da falta de perseverança. Milhares de igrejas, todos os anos, estão deixando de existir. Mas felizmente, nós temos na Bíblia bons exemplos, igrejas que nos mostram como é que nós devemos agir de forma contrária a isso, para que a minha igreja, para que a sua igreja não entre nessa estatística horrorosa. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler apenas 3 versos nessa noite. Atos capítulo 17, para que você entenda o que está acontecendo aqui. Paulo, o grande apóstolo, o maior pregador de todos os tempos, juntamente com a sua equipe missionária, está passando de cidade em cidade, anunciando a palavra de Deus, de cidade em cidade, anunciando a palavra de Deus. E eles então chegam na segunda grande viagem missionária de Paulo, à região da Macedônia. E logo depois de passarem pela cidade de Tessalônica, eles chegam numa cidade muito especial, a cidade de Bereia. E eu quero compartilhar com os irmãos o que aconteceu, qual o resultado então da presença de Paulo, da sua equipe missionária naquela cidade. Atos capítulo 17, verso 10 ao 12. Durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Amém? Somente até aqui. Você pode assentar e que Deus esteja nos guiando nessa noite através da sua palavra. Eu quero ver com vocês nessa noite 3 marcas, 3 características de uma igreja
saudável, uma igreja sadia, que jamais vai entrar na triste estatística que nós vemos aqui na nossa introdução. E a primeira delas, olhando no verso 10 e 11, está ligada à matéria-prima dos púlpitos, a fonte do ensino, a base do ensino que uma igreja possui. Observe comigo que esses irmãos foram enviados, chegaram na cidade de Beré, chegaram à noite, e ali, imediatamente, eles se dirigiram a uma sinagoga. Observe com atenção que esses homens não perderam tempo procurando no catálogo, talvez qual fosse o melhor hotel daquela cidade. E eles precisavam, eles estavam cansados. Não perderam tempo em talvez conhecer a gastronomia daquela cidade. Não perderam tempo em procurar uma festa para se distraírem. Mas eles foram prioritariamente buscar uma ocasião para falar da palavra, para alimentar as pessoas com a palavra. Eles foram bem-sucedidos, eles encontraram uma sinagoga. Eliezer, o que é sinagoga? Nada mais que um salão, um local onde os membros do judaísmo se reuniam. Um salão onde eles se reuniam para tratar, para lidar, para manusear a palavra de Deus. Paulo tinha certeza que ali ele encontraria pessoas dispostas a ouvir a mensagem que ele tinha a entregar para eles. Ele acerta em cheio. E o que ele oferece aos seus ouvintes? O que ele prega? O que ele ensina? O que ele fala? Palavra. Palavra. Verso 11 diz que eles ofereceram a palavra e aqueles irmãos, aquelas pessoas daquela cidade receberam a palavra. Meus irmãos, a palavra deve ser a única fonte legítima, a única base legítima daquilo que nós estamos pregando. E nós aprendemos isso aqui de uma forma muito solene e especial, contrariando a realidade dos nossos dias. Porque, infelizmente, a palavra está perdendo a sua autoridade. A palavra está perdendo a sua primazia. A palavra está sendo substituída por filosofias, por autoajuda, por testemunhos pessoais, por experiências místicas. Isso está adoecendo as nossas igrejas. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que ser chatos, implicantes, intrometidos e ficar dando o parecer bíblico em tudo quanto à situação. Não, não é isso. O grande ponto aqui é quando nós formos questionados, quando nós formos tentados, quando alguém nos perguntar nas situações do nosso dia a dia, quando nós nos colocarmos de trás de um púlpito como esse, nós precisamos mostrar o ponto de vista da Bíblia. Esses homens não diluíram a palavra, eles não adulteraram a palavra, eles não omitiram nada para se livrar da rejeição, eles não camuflaram as partes mais confrontadoras do Evangelho para não serem perseguidos. Não fizeram. Eliezer, mas se a gente fizer isso, se a gente pregar a palavra mesmo, rapaz, algumas pessoas vão se afastar de mim, algumas pessoas talvez podem olhar diferente para a igreja. Normal, natural. Nós não somos desse mundo, eles são. Nós somos filhos de Deus. E talvez eles agem dessa maneira, rejeitam dessa maneira, porque ainda não nasceram de novo, não fazem parte da família de Deus, são inimigos dele. Ou nós resgatamos a palavra, ou nós tornamos ela o centro das nossas igrejas, a matéria-prima única e legítima dos nossos púlpitos, ou nós seremos sufocados pela sociedade, ou nós seremos mortos espiritualmente. Não há outro caminho. A base do ensino de uma igreja saudável é a Bíblia, é a palavra. Essa é a primeira marca que nós vemos aqui. Em segundo lugar, a próxima marca tem a ver com o nível do nosso
interesse por esse livro. O quanto nós estamos dispostos a investir tempo de qualidade no estudo desse livro. Olhe comigo o verso 11. Estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles receberam a palavra com toda avidez. Olha que palavra bonita. Essa equipe estava passando em vários lugares, várias cidades. Era natural que eles fizessem comparações. Estava muito fresco qual foi a reação dos tessalonicenses diante da mensagem. E eles então chegam juntos à conclusão de que as pessoas da cidade de Bereia estavam muito mais interessadas do que os tessalonicenses. A palavra avidez indica que eles estavam com fome, eles estavam com apetite, eles estavam com sede da palavra. E é esse o nível que nós aprendemos. Ei, pastor, pregador, eu sei que muitas vezes as aparências nos enganam, e mesmo no meio, talvez, de uma igreja morna, fria, indiferente e de uma sociedade apática, existirão pessoas ávidas pela palavra, querendo ouvir a palavra, querendo comer, querendo estudar, querendo praticar a palavra. E nós não podemos deixar que a indiferença de uns nos desmotive, tire de nós esse brilho nos olhos, esse entusiasmo, quando nós nos colocarmos diante de pessoas para poder falar desse livro. Eu me lembro de um senhor, já de idade, em uma ocasião que eu estive no Espírito Santo, em um congresso de jovens, e ele chegou ali, assustado, cansado, sujo. A gente olha assim, né, estranho, todo mundo ali bonitinho, com a roupa limpa. Irmão, o que aconteceu com você? Ele falou: ah, rapaz, eu vim de bicicleta lá da minha cidade, e eu pedalei 7 quilômetros, e estava chovendo muito, e por isso que eu estou sujo de barro, e eu saí com tanta pressa, irmão, olha aqui, eu coloquei o sapato de um pé do modelo, e o outro eu coloquei do outro, para eu não perder a carona, porque senão eu ia ter que andar muitos outros quilômetros. Avidez, fome, sede, interesse verdadeiro, meus irmãos, é isso que nós precisamos ter. Pare de dizer que você está cansado demais para separar alguns minutos diariamente. Pare de dizer que é difícil demais interpretar esse livro. Pare de dizer que você já sabe demais. Pergunta técnica: quanto tempo por dia você tem separado da sua longa rotina para ter contato com esse livro? Quantos livros inteiros desse livro você já leu? Quero encorajar todos vocês ao invés de ficar, talvez, grande parte do dia e da noite deslizando a tela do celular em busca da próxima foto, em busca do próximo vídeo, em busca da próxima fofoca, a separar tempo de qualidade com a palavra. Com a palavra. É isso o que nós aprendemos com a cidade de Bereia. Eles ouviram e eles acolheram, eles receberam com todo entusiasmo, com toda avidez. Em último lugar, a próxima marca está ligada a um trabalho de conferência, avaliação, checagem, análise. Como assim? Verso 11. É o apóstolo Paulo que está pregando, o apóstolo Paulo que está ensinando. E o que os bereanos fizeram? Eles examinavam, acabava o culto, eles iam embora para suas casas e eles examinavam as escrituras todos os dias, para ver se as coisas que Paulo estava ensinando estavam compatíveis com a palavra. Eu pergunto para você, meu irmão, como é que você avalia a qualidade de um sermão? Como é que você faz isso? Quais critérios você usa? Será que é o tom de voz do pregador? Será que a roupa, se ele está com um terno bem passado, bem alinhado? Será que são os anos de ministério dele que
que você utiliza para chegar à conclusão se o sermão é correto ou não? Ou será a quantidade de seguidores que ele tem? Qual critério nós estamos usando? Nós devemos avaliá-lo à luz da Bíblia, comparando, testando, provando, como eles estão fazendo aqui, examinando. Esse é o nosso dever, meus irmãos. Esta marca, ela é importantíssima, indispensável, porque muitos pregadores estão assumindo esse lugar especial e trazendo novidades, tentando promover lançamentos, palavra mais diferente, mais sofisticada, que não tem nenhum tipo de compatibilidade com a palavra. Novidades para atrair a atenção das pessoas, para agradar as pessoas, e é aí então que nasce todo tipo de heresia, todo tipo de distorção, manipulação, mentira, e é isso que arrebenta a nossa igreja. Por isso essa marca, ela é indispensável. Uma das lições mais preciosas, nós estamos diante dela. Olhe o zelo dessas pessoas. Eles questionaram, eles verificaram, eles examinaram naquilo que eles possuíam na época, que não tinha o Novo Testamento, mas eles tinham o Antigo, e eles estavam ali todos os dias, folheando, procurando, para ver se o ensino era verdadeiro. Qual foi a reação de Paulo? Pastor, pregador, vamos aprender com ele. Será que ele se irritou? Será que ele deu uma carteirada naqueles irmãos e disse assim: ei, vocês sabem com quem vocês estão falando? Ele não fez isso. Eles parabenizam, eles reconhecem e eles elogiam essa atitude como algo necessário e algo notável. O que nós aprendemos aqui? Se aquela igreja teve a iniciativa de questionar, de confrontar o grande apóstolo Paulo, ainda mais nós, esse é um direito nosso e um dever, não vamos perder isso de vista. Essa é a nossa obrigação, porque se não existir esse exame, essa avaliação, nós vamos abrir a boca e, como uma criança recém-nascida, tudo que colocar na frente, por mais venenoso que seja, destrutivo que seja, maléfico que seja, nós vamos engolir. E às vezes não existirá algo que possa rebater o efeito destruidor, e nós podemos chegar, como vimos na introdução, ao óbito. Em terceiro lugar, uma igreja saudável verifica a autenticidade do ensino que ela recebe. Eu quero concluir essa nossa reflexão nessa noite, pensando sobre uma palavra muito popular no nosso meio, quando nós contemplamos tempos de declínio, tempos de fraqueza, tempo de fechamento de igrejas, que é o termo avivamento. Estamos familiarizados com isso? Nós postamos coisas sobre isso, nós oramos por isso, talvez todas as semanas, mas qual a base? O que é que uma igreja precisa para conseguir isso? Para se reerguer? Para vencer a escuridão? O que nós aprendemos através dessa passagem é que o avivamento, em qualquer igreja, em qualquer época, em qualquer lugar, está ligado ao apego à palavra, está ligado à valorização da palavra, está ligado ao reconhecimento da autoridade da palavra, e está ligado principalmente à prática, à nossa obediência, à nossa submissão. Quero utilizar as palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando sobre essa passagem. Ele pode dizer: o verdadeiro avivamento, ele é fundamentado, orientado e limitado pela palavra. Ele tem na Bíblia a sua base, ele tem na Bíblia a sua fonte, a sua motivação e os seus limites.
Avivamento, ele diz, não pode ser confundido com uma liturgia animada, um culto que nós pulamos, um culto que nós gritamos, um culto festivo, obras abundantes, dons carismáticos e milagres extraordinários. Não é que ele é contra, não é que a palavra é contra isso, mas isso não é um indicador. Se todas essas coisas existir e a palavra não estiver presente, reinando, guiando as nossas atitudes, esse será um avivamento fracassado. E que nós não percamos de vista essa realidade. Houve um avivamento ali naquela cidade? Houve algum tipo de resultado naquela cidade? E a resposta é sim. No verso 12, Lucas diz: muitos dos judeus creram, muitos abraçaram a fé, muitos abraçaram a obra de Cristo na cruz, em favor dos seus pecados, um bom número de mulheres gregas, e não poucos homens. Meus irmãos, só o verdadeiro e completo evangelho salva, só o verdadeiro e completo evangelho transforma. Eu queria que nós entendêssemos o movimento que acontece quando nós deixamos esse livro dominar a nossa vida. À medida que um indivíduo escuta a verdade, se converte a Cristo, ele vai ser alvo de um grande processo de transformação. Transformação do seu caráter, transformação das suas atitudes, que é operado pelo próprio Deus, o que a Bíblia chama de santificação, quando nós conseguimos uma capacidade para nos livrarmos do domínio do pecado. Então esse indivíduo naturalmente começa a beneficiar a sua família. As pessoas no seu círculo mais próximo são os principais beneficiários. E depois de beneficiar, ele começa a influenciar a sua família. Essa família, depois de beneficiada e influenciada, vai para várias camadas da sociedade. Vão estudar, vão trabalhar, vão para ambientes de lazer. E o que ela faz? Ela beneficia e ela influencia uma cidade inteira. E essa cidade inteira faz o que com a sociedade? Influencia e transforma. Se essa cidade estiver alicerçada na palavra. Aqui, meus irmãos, nós voltamos à introdução, onde eu lancei uma pergunta. Porque o mundo está mal, pervertido e corrupto hoje, por conta do distanciamento da palavra. Que nós, todos nós, sejamos inteligentes e de alguma forma possamos assumir hoje um compromisso um pouco mais sério com a palavra, sabendo de todos os benefícios que isso pode nos trazer e todos os prejuízos que a falta disso pode colocar diante de nós. Amém? Muito obrigado pela oportunidade, pela atenção, e que Deus possa completar a sua obra nos nossos corações. Amém. Deus abençoe. Nós estamos indo para o final, meus irmãos, mas antes nós temos mais um louvor.